Olá, 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 você está no podcast Empreendedores Compulsivos, na primeira temporada. Muito prazer, somos os Compulsivos. Eu sou Alessandro Saad e estou aqui com Luiz Felipe Pátio, CEO dos Compulsivos. Olá, seja muito bem-vindo a essa nossa primeira temporada. E a ideia dessa temporada é a gente contar um pouquinho o que a gente é, o que a gente faz, como a gente funciona. Aqui com a gente hoje, a gente está com a Ana Penarotti, que é professora de pós-graduação, consultora de gestão e desenvolvimento de pessoas e membro dos Compulsivos. Muito bem-vinda, Ana. Obrigada pela oportunidade de estar com vocês. Não, a gente que agradece que você veio. Que bom. Bom, é um bate-papo, a gente está contando um pouquinho como cada um atua, como cada um funciona. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, assim. Hoje você está num determinado momento da sua vida que você tem conhecimento que você adquiriu estudando, você tem experiência que você acumulou ao longo da sua carreira, você tem vivências, opiniões. Então, eu queria que você contasse um pouquinho esse caminho pra gente. Como é que você chegou até aqui? Tá bem. Eu iniciei minha carreira na área da educação. Eu sou pedagoga de formação e sempre quis trabalhar com gente. Eu só não tinha certeza se era com adulto ou com criança. Tá bom. Ao contrário, eu achava que não era capaz de trabalhar com adulto. E aí fui me desenvolvendo, trabalhei na área da educação e um dia eu conheci o mundo organizacional. Quando eu fui para a organização, eu me apaixonei por esse mundo organizacional e aí me afastei um pouco de escola naquela época e trabalhei durante 20 anos dentro de organizações e em um determinado momento eu resolvi trabalhar como consultora. E quando eu estava em organizações, eu trabalhava com gestão de pessoas. Passei por todos os subsistemas da área de RH até que um dia eu decidi abrir a consultoria. Então, meu processo foi dentro da área de gestão de pessoas, me desenvolvendo na área de RH. Mas você se desenvolvia pensando em levar uma carreira executiva? Ou você já tinha meio que uma segunda intenção de, em algum momento, começar a dar o voo solo, né? Então, eu sempre pensei em empreender. Mas o mundo organizacional naquela época me fazia buscar a carreira dentro de organizações. Mas tinha um limite também, eu achava que isso tinha um limite. Quando eu me formei, quando eu fiz pedagogia, eu quis montar uma escola. Eu queria montar uma escola. Então, eu já queria empreender naquele momento. Já tinha o bichinho ali no sangue. Já. E eu fiz meu primeiro empreendimento mesmo, foi em 2001. E depois eu posso contar melhor, mas foi meu primeiro empreendimento, foi em 2001, já era uma consultoria no interior de São Paulo, e depois eu vim para São Paulo e fechei a consultoria, não deu certo. E em 2009 que eu abri efetivamente a consultoria e fui empreender até hoje, né? Entendi. Quantos anos de estrada no total já, se é que eu posso perguntar? Nossa senhora, perguntar isso pra mulher é triste, né? De estrada, não de idade, né? Olha, eu não faço muito conta disso não, mas eu tenho mais de 30 anos de experiência na área de RH, desenvolvendo pessoas. É quase o que eu tenho de idade. Para com isso, Luiz Felipe Pátio. Vem com essa carinha, viu? E deixa eu te perguntar uma coisa, Ana. Assim, a sua graduação básica, você comentou, foi na área de pedagogia, né? Como é que é toda a sua formação? Além da pedagogia, você tem alguma outra especialização? Você tem curso de coach, alguma outra? Tenho. Eu fiz, na verdade, minha primeira formação é magistério, porque meu sonho era trabalhar com educação infantil. A segunda formação foi pedagogia, e aí um pouco inspirada na minha mãe, que é professora. E depois que eu terminei pedagogia, eu fui para a área de RH, eu vi que eu precisava de formações voltadas para pessoas. Então, fiz minha primeira pós-graduação em gestão de pessoas, depois fiz especializações também em gestão de pessoas. Eu sou psicodramatista, fiz especialização em neurociência. Opa, posso interromper aqui? O que é uma pessoa psicodramatista? O psicodrama, ele trabalha com a dramatização dos papéis profissionais. Então, eu trago para o desenvolvimento do indivíduo o papel profissional através de drama, né, do teatro, através da dramatização. E a ideia é mostrar para ele que existem outras formas de agir
no mundo que ele vive. Então, se ele me traz uma experiência num processo de coaching que foi ruim, desagradável, frustrante, eu posso mostrar para ele que ele pode agir de uma forma diferente. E aí eu faço um teatro com ele. Você traz aquela situação novamente e encaminha uma solução diferente. Exatamente. Você muda o fim do filme. Exatamente. Eu posso colocar ele, inclusive, para mudar o fim do filme. Entendi. Ele vai representar. Então, ele passa a agir diferente em situações similares àquela. Essa é uma das formas de trabalhar o psicodrama, né? Dramatizando os papéis do dia a dia, né? Profissional, pessoal. E eu trabalho mais com o profissional, né? Eu não trabalho com foco em clínica, em atendimento no desenvolvimento único, exclusivamente da pessoa, mais na carreira. Esse tipo de trabalho é mais feito com altos executivos, com média gerência, com a base, ou tanto faz? Tanto faz, tanto faz. Eu já tive a oportunidade de atender altos executivos, superintendentes, diretores de organizações, já atendi gerentes, né, esse nível gerencial, e já atendi a operação em si, mas não num nível tão operacional, né, mas mais intermediário. Os trainees, assim, o pessoal que está entrando no mercado, começo de vida profissional. Também atendo. Deixa eu voltar um pouquinho na sua fala, assim, ó, quem ouviu o primeiro episódio, o episódio de abertura dessa temporada, a gente está explicando lá o que são os compulsivos, como a gente faz e tal, e uma das características para você ser compulsivo é você ter tido uma experiência executiva, você empreender ou ter empreendido e você ter capacidade de transmitir conhecimento, né? Então, você tem os 3 pilares certinhos, beleza, bem-vindo aos compulsivos e tal. Mas eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua primeira experiência de empreender, que você falou que foi lá no interior, que você montou uma consultoria e tal. Porque tem essa preocupação, não é preocupação, essa energia de montar o primeiro negócio, né? Falar assim, putz, vou dar esse passo, não dou. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho pra gente como é que foi. Então, foi em 2001, eu estava morando em São Paulo, meu marido morava em São Paulo e ele, na verdade, tinha muito mais desejo de empreender do que eu, e ele desejou, um determinado momento, mudar para o interior, e nós fomos para o interior. E, inicialmente, eu comecei a procurar emprego no interior. Daí eu falei, mas eu quero empreender, eu estou procurando emprego, não está encaixando, talvez seja o momento. E aí eu comecei a procurar oportunidade para trabalhar como consultora e dar aulas também. Cheguei a dar aula no interior, numa universidade lá. E abri a consultoria com uma outra pessoa, eu tive uma sócia naquela época e foi muito difícil. A gente acha que é arregaçar as mangas e colocar em prática tudo que a gente aprendeu na faculdade, todas as experiências que a gente tem dentro da empresa. Naquela época, meu sonho era realizar o meu sonho, porque dentro da área de RH, você fica eternamente realizando o sonho de uma outra empresa, de uma outra pessoa, de um outro negócio, que não tem nenhum problema. Você ajuda o gestor, o empreendedor, o empresário a realizar o sonho dele, através do seu trabalho, dos seus projetos. Mas eu queria realizar o meu. E muitas vezes eu implantava metodologias da área de RH naquela empresa que não condiziam com o que eu gostaria, com o que eu queria. E aí eu falei, agora é a oportunidade. Só que quando você vai empreender, eu não tinha experiência nenhuma, e então eu empreender num mercado onde eu não conhecia muita gente, eu não tinha amigos, eu não conhecia muita gente no interior, eu tinha nenhuma história profissional naquela região. Claro. Então foi super difícil. E em 2 anos, mais ou menos, eu voltei para São Paulo e fechei a consultoria naquela época, né? E você voltou para São Paulo trabalhando? Eu voltei para São Paulo trabalhando. Eu recebi um convite de uma importante seguradora, e o salário era o dobro do que eu conseguia ganhar na consultoria. Sem problema. Um bom argumento. E aí eu falei para o meu marido, eu recebi essa proposta, vamos para São Paulo. Só que na hora eu neguei. Eu falei, não, eu sou consultora, estou morando no interior, qualidade de vida, meu filho e tal. Aí ele falou assim, como você fecha uma porta sem olhar o que tem atrás dela? Eu falei, você vai para São Paulo comigo? Ele falou, vou.
Se for o caso, vou. Aí eu falei, tá bom, liguei para a empresa e falei, eu tenho interesse, quero participar do processo seletivo. E aí participei do processo seletivo, fui aprovada e trabalhei nessa empresa algum tempo. Foi uma importante escola para mim. Mas eu não... Quer dizer, foi assim, né, a história. Entendi. Né? Voltei para o mercado... Mas tem muito disso, sabe? Tem aquela pessoa que empreende, segue, o negócio se desenvolve, vai se adaptando ao longo do tempo, né? Que eu acho que nenhum negócio é o mesmo pro resto da vida. Ele sempre vai se adaptando para continuar existindo. Mas tem muita história de empreendedor que ele vai, empreende, aí tira foco ali e faz uma coisa CLT, ou presta uma consultoria mais focada num único cliente. Então, mesmo empreendendo, ele não consegue pegar mais gente. Então, assim, tem vários formatos, né? E eu entendo que quando ele está montando essa estrutura e está contratando gente e tal, ele quer colocar a cultura dele ali. Uhum. Eu sei que você tem experiência com grandes empresas. Você chegou a trabalhar com alguém menor que estivesse montando um negócio que precisasse da sua ajuda, da sua competência para ajudar a estruturar o time, o negócio dele? Cheguei e hoje, embora a minha experiência tenha sido muito em grandes empresas, hoje eu tenho sido convidada para pequenas empresas. E algumas delas que já têm cultura, que já estão trabalhando, funcionando, mas têm um porte menor. E outras empresas que eu estou com um cliente agora que tem 1 ano de vida, é uma empresa super nova, e ele me chamou porque ele quer estruturar a área de gestão de pessoas. Ele falou, estou no começo, eu quero que a minha empresa seja um excelente lugar para se trabalhar. Já tem a preocupação, né? E é um cara super jovem, e eu não sei fazer gestão de pessoas. Que bacana. Eu sei produzir, eu sei vender, mas eu não sei fazer gestão de pessoas como deve ser, e eu quero que você me ajude. Então, eu tenho recebido convite de empresas menores que estão iniciando e que querem estruturar a gestão, essa área de gestão de pessoas. Então, hoje, dentro da sua empresa, que é a Ciclo 85, né? Eu lembro. Ah, que bom. Você diria que a sua principal área de atuação, a sua proposta de valor, a sua oferta principal é a estruturação da área de gestão de pessoas, é a área de desenvolvimento de pessoas através dos testes, é recrutamento e seleção? Qual que é o seu foco principal ou quais são as suas áreas hoje de atuação? Então, o meu maior interesse é ajudar as pessoas a se desenvolverem. Então, em alguns momentos eu faço isso individualmente, e eu estou olhando para o indivíduo quando eu monto uma trilha de conhecimento, quando eu elaboro um programa de desenvolvimento, quando eu faço uma palestra, ou quando eu dou um treinamento, eu quero que aquelas pessoas que estejam ali estejam se desenvolvendo de alguma maneira. Ok. Quando eu faço, como eu estou agora num projeto de uma pesquisa de clima, foi uma empresa que me contratou para identificar o clima daquela empresa. Bom, eu continuo olhando para o indivíduo como alguém que quer e precisa se desenvolver. Então, eu faço a pesquisa de clima e muitas vezes eu preciso fazer um programa de assessment, avaliar ou apresentar o potencial daquelas pessoas para que elas se desenvolvam. Entendi. Então, o meu maior produto é contribuir para o desenvolvimento das pessoas. Como é que eu ofereço isso? Através de consultorias dentro das organizações, através de treinamentos e palestras e através de programas de coaching individual ou em grupo. Tá. E hoje a gente tem tido um movimento de, não sei se a palavra é essa, mas de rejeição ou de repulsa ao coaching. Né? Um monte de gente usou o nome de maneira errada, se apropriou disso, fez muita coisa errada, né? Como é que você vê isso? Porque assim, a gente te conhece, a gente sabe da seriedade do seu trabalho. E às vezes você se prepara para um negócio que você faz, que tem uma fundamentação por trás e de repente uma competência sua, que é um negócio valioso, deixa de ter valor para o mercado. Não por ser você, mas porque o conceito do coaching ficou mal visto. Como é que é isso? Então, é super desafiador, porque eu tenho certeza de quantas pessoas eu consegui contribuir para o desenvolvimento da carreira dessas pessoas, principalmente para elas tomarem
conta das suas próprias carreiras, né? E pode chamar como quiser. O mercado decidiu chamar de coaching e, num determinado momento, uma série de pessoas que tinham menos qualificação foram se apropriando dessa palavra e tomando isso no porte que tomou, né? Eu não inicio o meu trabalho e não divulgo pelo coaching, porque eu gosto mais de... Não sei se é gostar a palavra, né? Eu tenho feito mais trabalhos em grupos, então em treinamentos, ou na própria pesquisa de clima, ou desenvolvendo um programa de gestão de pessoas, ou uma trilha, então geralmente está no grupo. Quando eu estou no grupo, surge a necessidade de dar um desenvolvimento diferente para algumas pessoas do grupo. Entendi. Então, geralmente, eu sou convidada para fornecer o coaching. É uma evolução natural. É uma evolução natural. Entendi. Hoje, inclusive, eu estava falando com 2 coaches e falei, eu falei, o que você conhece do processo de coaching, uma vez que a gente tem escutado tantas coisas no mercado? Ele falou assim, eu andei pesquisando e o que eu quero, na verdade, é alguém que me ajude a me desenvolver. Então, eu falei, tá bom, essa pessoa sou eu posso te ajudar. Perfeito. Né? Porque ficou feio, né? Ficou. Você entra no carro, o cara do Uber fala assim, quer bala, água, quer uma sessão de coach, né? Que hoje todo mundo faz coach. Então, e é legal ver isso, assim, porque é um negócio muito sério e importante, nem todo mundo precisa, poucas pessoas sabem fazer. Exato. Né? Então, é importante ver que é possível ainda... Sim, é possível e existem milhares de ferramentas de coaching, né? Meu primeiro aprendizado foi conhecer pessoas e grupos. Então, quando eu conheci pessoas e grupos, eu comecei a fazer coaching. Quando eu tive a formação no psicodrama, que foi em 1996, eu saí de lá fornecendo processo de coaching. Claro, com o psicodrama. Claro. Porque eu assistia o seu papel profissional e ajudava você a lidar com o seu papel profissional. Então, era uma outra ferramenta. A formação de coaching atual, ela contribui, porque ela junta uma série de ferramentas e te ajuda a dar um norte para esse profissional. Então, foi importante, eu fiz também. Mas existem muitas formações que te levam ao processo de coaching. Ana, conta pra gente uma coisa, assim, com todo esse psicodrama, com processos de coaching, de gestão de pessoas, provavelmente você deve ter muita história para contar, né? Muito caso, vamos dizer assim, cabeludo, né? Tem algum, assim, qual que é o caso que você tem? Tem algum caso que te marcou realmente, que você fala, poxa, aqui é um exemplo de como o trabalho que eu faço pode ajudar, pode transformar a vida de uma pessoa, seja... que mudou da água para o vinho, seja por uma situação inusitada, assim. Como é que a gente pode mostrar para as pessoas como é que esse trabalho funciona, assim, como é que era e como ficou? Eu sou coautora do livro PNL Coaching. No livro PNL Coaching, eu conto como eu utilizei a ferramenta de psicodrama, embora o livro seja de PNL, eu conto como eu utilizei a ferramenta do psicodrama para ajudar no desenvolvimento de uma pessoa. E eu conto lá no livro a história do Henrique. O Henrique, na verdade, não é Henrique, é um outro nome. Tá bom, ufa. Não, só começa com H, mas não é Henrique. Opa, Pedro, você safou ainda, ela tá chamando de Henrique. Heitor, não é? O Henrique era um cliente interno dentro dessa seguradora, era diretor de uma área comercial e ele precisava... o vice-presidente da seguradora me pediu para ajudar no desenvolvimento desse diretor. E aí, quando eu me aproximei para ajudar com o desenvolvimento dele, eu recebi uma série de informações sobre como ele agia com as pessoas. E um dia eu fui assistir uma reunião dele. E quando eu assisti a reunião, eu falei, nossa, eu não queria ter um chefe desse nunca na minha vida. Era light o Henrique, bem light. Ele era autoritário, arrogante, grosseiro na comunicação, não ouvia as pessoas, tinha uma série de questões aí. E eu assisti uma reunião dele, quando eu vi, eu falei, poxa, como é que eu vou falar isso para ele? Como é que eu vou mostrar isso para ele? E aí, numa das sessões de coaching, eu representei. Eu falei, nós vamos fazer
psicodrama, vou dramatizar você na reunião. E aí eu dramatizei. Eu usei as mesmas palavras que ele usou na reunião, a mesma postura física, a mesma forma de comunicar com a equipe. Ele falou assim, uau! Ele se assustou. Ele falou, esse sou eu. Eu falei, você acha que você age assim? Ele falou, esse sou eu. Esse sou eu. Eu falei, e o que você acha? O que você está vendo? Ele falou, estou vendo um cara grosso, arrogante. E ele trouxe as qualidades todas. Caiu a ficha. Caiu, né? a ficha. Plim. Coisa que eu não conseguiria fazer através de relatório. Eu não conseguiria fazer através de mapeamento. Nenhuma ferramenta me daria isso. Talvez até você pudesse, mas não seria tão eficiente como isso. Porque exatamente. Ao vivenciar, você tem a emoção de fato ali, né? Eu acho que esse é um negócio. As grandes mudanças, elas têm que ser sentidas, né? Foi incrível. E ele, assim, ele na hora falou, ele se emocionou, ele trouxe questões da infância, da formação dele, que contribuíram para o desenvolvimento dele depois. E os feedbacks eram da própria equipe. A equipe falava, nossa, o que você está fazendo com o Henrique? O que você está fazendo com ele? Ele está agindo diferente. E o que você fez? Qual foi o processo de transformação? Então, a partir do momento que que o indivíduo conhece o comportamento dele e ele não gosta, tudo fica mais fácil, né? Ele começa a prestar atenção, ele começa a se policiar. Eu ajudei ele a escolher outros comportamentos. Então, as próximas reuniões eu planejei com ele. Eu, às vezes, ia assistir, às vezes não. Então, ele foi construindo novas posturas. O que substitui, né? Porque ele precisava saber, eu substituo esse comportamento por qual comportamento? Isso inclui tudo? Palavra, tom de voz, gestos? Tudo. Foi bem interessante. Que louco, né? Que louco. E aí a gente fica pensando... Tô ficando com medo dela. A gente fica pensando assim, o poder que as pessoas têm não percebem que tem. Tipo, um gestor como ele, ao tratar o time assim, como é que ele está impedindo que a empresa se desenvolva, como é que ele está prejudicando o clima do time dele por consequência da empresa. Pois é. Como é que ele está prejudicando a ele mesmo em resultados, em relacionamento, né? E geralmente o líder se queixa da equipe, né? A minha equipe não entrega resultados, a minha equipe não é criativa, a minha equipe não contribui, não estão engajados. Ah, tá, então deixa eu entender por quê. Na maior parte das vezes, porque ele não encontra espaço para isso. Claro. E depois dessa transformação, o resultado da equipe melhorou? Houve não só... Ficou claro que teve uma mudança postural dele, mas como é que isso foi recebido pela equipe e como é que foi o resultado da equipe depois? Então, a equipe perguntava o que estava acontecendo, a equipe participava mais, tinha melhores resultados, tinha oportunidade de crescer. Agora, mudar comportamento não é uma coisa que você muda da noite para o dia. Sim, claro. Leva um tempo e você precisa se manter no novo comportamento. Claro. Né? Então, tem um exercício maior no processo de manter esse comportamento do que na mudança em si. E mesmo no processo de mudança, quando eu mudo para o extremo oposto, que pode ser ruim também. Exato. Né? Então, esse equilíbrio, esse ajuste precisa acontecer. Mas a equipe melhorou, inclusive em termos de resultado de vendas. Exato, esse ponto que eu queria chegar. Eu acho que o resultado acaba impactando o clima do engajamento, né? Vem de alguma forma. A gente... tá chegando num ponto assim que eu tenho que dar um direcionamento para a gente encerrar. A gente não acaba agora, calma. Mas a gente tem que começar a encerrar. E eu acho que a gente não pode encerrar sem você contar um pouquinho o que as pessoas podem esperar de vocês, ou como que elas te procuram. Você, eu vou procurar a Ana em tal situação. Então, assim, o que você pode oferecer para as empresas, né? É a hora do seu merchan. Legal. Bom, eu tenho muita experiência com o desenvolvimento de pessoas, mais especificamente com líderes. Então, quando você tem uma liderança que você precisa desenvolver, seja numa área comercial, administrativa ou técnica, eu posso trabalhar, construir o desenvolvimento desse colaborador, tanto com uma trilha, com vários conteúdos diferentes e com uma trilha onde ele vai se desenvolver ao longo de um período, como através de um processo de coaching. Então, essa é uma das coisas
que eu mais ofereço. Outra coisa é em empresas de pequeno e médio porte, na estruturação de políticas de RH e de gestão de pessoas. E aí, o que uma coisa tem a ver com a outra, né? Hoje, o líder, ele é um gestor de pessoas. E não é só comportamental, ele também precisa de ferramentas. Então, quando eu estruturo numa pequena ou média empresa a gestão de pessoas, eu estou preparando toda a liderança dele para ter uma empresa boa para se trabalhar. Então, eu faço o processo de implantação de políticas de gestão de pessoas. E o processo de coaching individual, que também é é uma consequência, né? Entendi. Se eu tenho 2 líderes com necessidades diferentes, o processo de coaching me dá a oportunidade de desenvolver essas pessoas especificamente naquilo que precisam. Beleza. Tô aqui ouvindo o podcast, adorei a Ana. Onde ele te acha? Então, a Ana tá no LinkedIn como Ana Penarotti. Penarotti com 2 T's. 2 T's. Se digitar Ana Penarotti, vai me achar no Facebook, no Instagram, profissionalmente mais no Instagram. E Ciclo 85. Ciclo 85 eu tô também no Instagram. E no Facebook. Tá bom. E ciclo número 85, ciclo, né? Ciclo número 85. Ciclo 85. Eu falei LinkedIn, né? Falou também. Não, você falou Instagram. Tá. Mas no LinkedIn. Okay. Profissionalmente mais no LinkedIn. Profissionalmente no LinkedIn. Perfeito. Você tem mais alguma pergunta, senhor? Eu tô com medo dela, esse negócio de psicodrama aqui. Eu achei muito, muito interessante esses problemas de A gente gestão. Pode dramatizar você gravando. Melhor não, que depois eu vou assistir os vídeos, né? Não, eu acho que é importante nessa questão das empresas cada vez mais cuidarem dos seus recursos humanos, né? Enquanto pessoas. E eu acho que esse trabalho é muito importante. A gente vive numa era hoje que as empresas estão enxugando e que as empresas novas estão surgindo, mas que o engajamento está muito menor, né? Aliás, eu queria essa última pergunta, assim, né? Realmente, esses momentos de crise, né? Que a gente tem demissões em massa, que as empresas estão exigindo mais dos funcionários, né? Como é que as empresas fazem para conseguir manter ou aumentar o engajamento dessa equipe? Então, esse é um grande desafio, né? Eu enfrento isso também, porque as pessoas vão para o mercado, mas não obrigatoriamente estão disponíveis para voltar para uma organização. Então, eu vejo muitas pessoas tentando trabalhar por conta própria, empreendendo, trabalhando como pessoa jurídica, entregando alguns serviços, e então acaba não... É um desafio, né? Sim. Tem desemprego, tem profissional, mas a gente não consegue achar onde eles estão, né? E as empresas têm muita dificuldade em engajar, porque muitas vezes o concorrente oferece um salário um pouquinho melhor, um benefício a mais, um pouco mais de liberdade de trabalho e acaba levando, né? Então, dar oportunidade de crescimento é um grande desafio e nem sempre a empresa tem como oferecer. Hashtag fica a dica. Fica a dica. Bom, eu sou Alessandro Saad, na minha frente está o Luiz Felipe Pátio. A gente acabou de bater um papo super bacana com a Ana Penarotti. Ana, obrigado pelo seu tempo, pela sua presença aqui. Esse é o podcast Empreendedores Compulsivos. Você está na primeira temporada, que se chama Muito Prazer, Somos os Compulsivos. A gente se vê no próximo episódio. Um abraço. Um abraço. Até a próxima.